Olá, meus amigos. Olá, meu querido, minha querida. Que bom esse nosso reencontro. Aqui nós damos prosseguimento à análise completa da área do direito administrativo. Nós vamos ver os poderes da administração pública, os poderes, deveres, deveres, poderes, prerrogativas, que tem outra faceta de sujeição que nós vimos. Então, eu te convido a acompanhar 4 módulos em que a gente vai desdobrar todo o conteúdo de cada um desses poderes que são veiculados pela administração pública. Espero que você esteja gostando. Aqui a gente elabora o material com o maior carinho para você, para que seja bem didático e para que aos poucos você consiga ir fixando todo o conteúdo dessa matéria tão relevante que eu tenho certeza que vai ter muita utilidade para provas, para concursos, para aprimoramentos profissionais e para aplicação mesmo do direito administrativo. Então vamos lá? Bom, começando aqui a questão dos poderes, aqui uma recapitulação daquilo que nós vimos, né, ao longo da nossa disciplina. Nós vimos nos volumes anteriores, tanto na questão do regime jurídico-administrativo, a questão de prerrogativas e sujeições, poderes e deveres, ou como prefere Celso Antônio Bandeira de Mello inverter, dever, poder, e vimos também que se tratam de poderes instrumentais em relação à consecução das finalidades públicas, e ao longo desses nossos módulos aqui da aula de poderes, a gente vai desdobrar cada um deles, os principais, conforme o tratamento doutrinário e a aplicação prática também. Então, a administração, como nós vimos, veja, detém prerrogativas ou poderes que permitem, a depender da disciplina normativa, sobrepor interesse público a interesse privado. Coloquei a depender da disciplina normativa, porque a gente sabe que supremacia não é simplesmente critério de ponderação, mas depende de como o ordenamento regula aqueles direitos que estão em conflito. E aqui eu coloco também uma observação do professor Edmir Neto de Araújo, que quando a gente tem poderes na administração pública, eles não são simplesmente uma faculdade atribuída à autoridade pública, mas que eles devem ser exercitados. Aqui eu vou chamar a atenção para a gente refletir em conjunto esse raciocínio, que é muito importante para você entender o viés do direito privado em relação à diferença do viés do direito público. Porque enquanto, por exemplo, no direito privado, se eu tenho o poder, os poderes decorrentes ao direito de propriedade sobre um bem, eu, enquanto dominus, eu posso usar, eu posso gozar, eu posso dispor livremente e utilizar os meus poderes enquanto faculdade. Se eu quiser dar alguma coisa que é minha, eu posso. Se eu quiser vender, alienar, eu posso. Agora, a autoridade administrativa, ela não tem essa mesma liberdade que tem os particulares, até porque ela está gerindo os bens públicos em interesse da coletividade, existe a indisponibilidade do interesse público. Então, por exemplo, eu tenho um poder disciplinar, que é de apurar e punir o meu subordinado em relação a certos descumprimentos do estatuto nas suas relações funcionais. E se eventualmente eu me deparo com a situação do meu subordinado praticando uma infração funcional tipificada no estatuto dos servidores, eu não tenho a faculdade, eu não tenho a liberdade simplesmente de apurar e punir. Não é que eu tenho a obrigação de punir, eu tenho a obrigação de instaurar um processo administrativo para que haja apuração e, se for o caso, que haja a punição. Então, desse ponto de vista, eu, enquanto administração pública, eu tenho o poder disciplinar, mas não é uma faculdade de agir, né? Eu devo agir, porque eu tenho que manejar esses poderes para a consecução dos interesses públicos, né? Por isso que o Edmir fala que não existe essa questão da faculdade,
porque do ponto de vista do direito público, os poderes eles devem ser exercitados sob pena, inclusive, de responsabilidade por omissão por parte da administração. Então, eu coloquei aqui duas imagens, né? A imagem do poder e a imagem também de que esse poder, né, te dá uma força maior, né, a autoridade pública, mas é também uma grande responsabilidade tendo em vista a consecução dos interesses coletivos, dos interesses públicos primários. E isso também na própria estrutura, quando se analisa as organizações, né? Max Weber foi alguém que analisou a necessidade de racionalização de todas as estruturas organizacionais, inclusive das públicas. Então, Max Weber traz essa ideia de que os poderes, eles são decorrentes de uma disciplina normativa. Ele não vem pautado simplesmente na vontade individual do governante, né? O governante não toma decisão simplesmente, ou não deve tomar pelo seu arbítrio individual e sua vontade subjetiva, mas ele deve atuar com os seus poderes dentro da regra da competência para alcançar as finalidades públicas, tendo em vista aquilo que determina o ordenamento jurídico. Então, a disciplina normativa que determina que ele haja daquela forma, e isso não é produto simplesmente da vontade individual, mas dos atos normativos gerais que são editados e que regem a conduta da administração, que se subordina, nós sabemos, à legalidade. E, assim, outro ponto também que nunca é demais reiterar, interesse público, quando a gente fala, é o interesse público primário da coletividade, e não o interesse secundário meramente estatal, do erário. Apesar de ser importante também, a ideia é que coincidam e que a prioridade seja alcançar os interesses coletivos, conforme foi desdobrado, nós vimos por Renato Alessi. Celso Antônio Bandeira de Mello, como eu já disse, inverte, porque alguns chamam prerrogativas, sujeições, outros poderes, deveres, ele inverte essa equação e coloca o dever, né, o carregar a pedra ali, né, não no sentido ruim da palavra, mas de realmente se colocar a serviço da coletividade em primeiro lugar, e depois a faceta do dever, que é instrumental ao cumprimento, né? O poder é instrumental ao cumprimento desse dever, conforme os deveres poderes. E aí vamos às espécies de poderes, né? Que a gente vai analisar cada uma delas aqui com você. Claro que não nesse primeiro módulo todas, mas a gente vai desdobrar num capítulo próprio, que é esse, desse volume, todos os poderes aqui da administração, começando pelo poder discricionário. Nós vamos ver o que é discricionariedade, qual que é a diferença em relação à vinculação. Depois, isso nessa aula ainda. E aí, no próximo módulo, os decorrentes poderes, o feixe de poderes decorrentes da hierarquia, o poder disciplinar, o poder normativo de editar atos normativos, sejam eles decretos regulamentares ou demais espécies normativas para reger as atribuições do poder público, e por fim vamos ter um módulo específico sobre poder de polícia. A gente vai desdobrar poder de polícia, falar dos atributos, falar das diferenças existentes em relação à questão das corporações, as confusões que são feitas no senso comum em relação à disciplina do direito administrativo. Então, já te convido aqui, já vamos começar com um assunto muito interessante, que é o poder discricionário e, portanto, a discricionariedade. E aí vamos nessa, né? Discricionariedade versus vinculação. Lembrando que a professora Maria Silva Zanella de Pedro teve uma tese de titularidade dela, foi sobre a discricionariedade administrativa na Constituição de 88, né? Um tema muito importante, um tema sempre sujeito a reanálises em funções das transformações da própria hermenêutica, restringindo e limitando a seara da discricionariedade de um lado, e de outro lado a necessidade de autocontenção dos poderes para o respeito à discricionariedade. O primeiro ponto que eu quero asseverar aqui é que discricionariedade é diferente de vinculação, né? Enquanto a vinculação não é um poder, né? O poder discricionário é um poder, mas a vinculação não, que é o contrário do poder discricionário. Por quê? Porque quando há vinculação, existe apenas a faceta do dever,
né? Então, um ato administrativo que eu coloquei aqui é vinculado quando os seus elementos, sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade, que aliás será alvo do próximo módulo a ser analisado, no próximo, perdão, capítulo ou volume a ser analisado próprio sobre o ato administrativo, a gente vai desdobrar cada um desses elementos e os vícios existentes, mas o fato é que o ato administrativo, quando tem os seus elementos com maior vinculação, né, então não dá uma liberdade à administração de optar quanto ao momento, quanto ao meio a ser utilizado. Não, a administração deve praticar o ato tal qual especificado em todos os seus elementos com maior vinculação. Então, um ato administrativo vinculado, ele é obrigatório, ele é determinante. Vamos supor, por exemplo, a questão da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, depois da PEC da Bengala e da alteração por lei complementar para várias carreiras, né? Então, na atualidade, o que acontece? O servidor, ao completar 75 anos de idade, ele deve ser aposentado compulsoriamente no dia seguinte ao completar ao seu aniversário. Esse ato de aposentadoria compulsória é, portanto, vinculado. Não há margem de liberdade, não há discricionariedade para que a administração opte por fazer ou não fazer, ou quando fazer, ou como fazer. Ela deve fazer tal qual especificado na legislação de forma vinculada, né? Dei até como exemplo no material para você, por exemplo, o lançamento tributário, que tem uma série de elementos que vinculam essa atividade do Estado e que não dá margem de discricionariedade, né? A gente vai ver de onde decorre a discricionariedade, todos esses temas interessantes. Então, vamos lá. O que seria, então, aqui eu coloquei a definição para você de poder discricionário. Poder discricionário é a prerrogativa, o poder, né, como sinônimo, que a administração tem de optar dentre duas ou mais soluções, evidentemente, né, que a opção, pelo menos você tem que ter duas para optar por uma, né? Então, entre duas ou mais soluções, por aquela que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, aí você associa, né? Discricionariedade, conveniência e oportunidade. Melhor atenda ao interesse público no caso concreto. Então, é a margem de liberdade que a administração tem, liberdade restringida pelo ordenamento, para optar dentre duas ou mais soluções por aquela que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, melhor atenda o interesse público no caso concreto. Então, por exemplo, você pode ter aí uma autoridade pública, um agente político, e vai escolher, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para ir para Ilhabela, se o sistema para o alcance da ilha, né, dos carros, dos veículos, será feito por ponte, vai construir uma ponte, ou se será feito por balsa, né, que é o caso. Então, as balsas levam até a ilha, né? Aí haveria uma discricionariedade, que é a prerrogativa que a administração pública vai ter de optar pelas soluções, né? Pode ir por ponte, pode ir por balsa, pode ter várias formas de chegar ali. E aí a conveniência e oportunidade, né? Cada qual tem as suas vantagens e desvantagens. Então, às vezes a ponte é mais célere o acesso, mas ao mesmo tempo também a balsa permite maior controle quanto à criminalidade na ilha. Tem também algumas vantagens, outras desvantagens, né? Então, essa questão dessa opção por conveniência e oportunidade dentre as possibilidades, desde que todas estejam dentro do ordenamento que melhor atinja ao interesse público, no caso concreto, que é chegar até a ilha ou sair da ilha, isso é da discricionariedade da autoridade pública, do gestor optar. E aí não pode o Ministério Público entrar com ação se foi tudo feito corretamente, se o sistema de balsas, a concessionária é submetida a uma licitação e vence a licitação, está tudo regular, não pode o Ministério Público entrar com uma ação e falar assim, não quero, deveria ser ponte, não pode ser balsa, né? Por quê? Porque isso seria poder discricionário da administração, seria essa liberdade que tem. Ora, eu
faço coro com vários juristas, né, inclusive com a Maria Silvia, no sentido de que discricionariedade existe, claro que ela está mais restringida, à medida em que os princípios acabam limitando algumas opções e a depender do caso concreto, mas ainda assim existe, né, não pode simplesmente os órgãos de controle determinar todas as condutas, né, pegar a chave da gestão nas mãos para determinar o que é mais conveniente e oportuno, porque a administração deve ter uma certa margem de liberdade e devem também, em consequência, os poderes aí, as pessoas que são responsáveis, no fundo, pelo controle, respeitar esta margem de discricionariedade. O judiciário deve ter um self-restraint, né, um autocontrole em relação a essa dimensão da discricionariedade administrativa. A professora Maria Silvia tem uma tese, né, que é interessante, que eu mencionei, em que ela procura os fundamentos jurídicos, né, em relação ao poder discricionário, e ela desdobra eles em duas naturezas. Então, o fundamento de ordem prática para a discricionariedade, porque do ponto de vista prático, o legislador é incapaz, por vezes, né, de traçar todas as condutas possíveis que alcançariam o interesse público em função das circunstâncias diversas que podem ocorrer na prática. Então, por vezes, do ponto de vista prático, é impossível o próprio gestor, né? O gestor não é um telemarketing ali que vai seguindo um roteiro pormenorizado pré-estabelecido pela lei. A própria lei pode dar uma margem de discricionariedade em vários contextos para que haja essa escolha diante dos meios existentes para um melhor alcance da finalidade pública, deixando a autoridade administrativa essa conveniência e essa oportunidade. Então, isso seria um fundamento de ordem prática, a impossibilidade do legislador traçar e antever todas as decisões possíveis para serem tomadas, daí isso decorre a discricionariedade administrativa. E do ponto de vista jurídico, lembrando que a professora vincula a discricionariedade ao direito, né? Então a gente analisa a ordem jurídica para verificar se existe a discricionariedade, porque ela decorre do próprio ordenamento jurídico e também em função da disciplina de cada norma de hierarquia superior, né? Entre aspas, que seria essa situação assim, por exemplo, às vezes vem de forma mais genérica na Constituição, e aí surge a lei que já acaba sendo mais específica, o decreto que regulamenta a lei dá uma maior especificidade, mas ainda assim, ainda não dá concretude, né? Porque o ato normativo, apesar dele possuir mais especificidade do que a lei, ainda assim, só o ato jurídico concreto que vai efetivamente aplicar na prática aquele decreto, aquele ato normativo. Então, a cada instância existente dentro dessa hierarquia de aplicação legal, né, na estrutura escalonada do ordenamento, você chega a um patamar em que há mais restrição, mas ainda assim assegurando uma margem de opção nos atos normativos diferentes ali do ato administrativo em efeito concreto. Então, na ordem jurídica, você deve respeitar o ordenamento jurídico e o grau de discricionariedade que é assegurado em cada determinação normativa presente nesse ordenamento. Esse é o fundamento jurídico do poder discricionário. O que a gente deve levar em consideração quando a gente fala em discricionariedade? É que não é um poder autônomo. Não é uma liberdade incondicionada, mas é uma liberdade de atuação dentro da lei, dentro da moldura normativa, que abrange, conforme nós vimos no volume anterior de princípios, abrange tanto princípios quanto regras. E aí, analisando o ordenamento jurídico, né, se percebe que o legislador tanto pode conferir uma liberdade deliberada, quer dizer, ele escolheu por conferir essa liberdade, quando ele usa a palavra pode. Então, vamos supor, a LINDB, a gente vai ver, ela fala assim, que a administração pode realizar uma consulta pública. E quando ela fala pode, a gente não pode forçar a administração a realizá-la. Agora, diferentemente, por exemplo, como a gente vai ver em poder normativo, no caso da lei das agências reguladoras, a depender da situação de alteração de um ato normativo que envolve interesses, a gente vai ter uma situação de obrigatoriedade de realização de consulta. E quando a lei se utiliza da palavra deve realizar, aí não há discricionariedade.
ocorreu a circunstância, a administração tem que realizar a consulta, sob pena de controle. Então, nessas situações em que a administração opta por empregar a palavra pode, por exemplo, vai poder, daí existe a discricionariedade deliberada do legislador. Diferentemente do que acontece quando a lei contempla um conceito jurídico indeterminado, que aí vai depender ali da análise do caso concreto, verificar, ele pode conferir uma margem de discricionariedade. Então, vamos supor, você vai escolher alguém ser ministro, indicar alguém ser o ministro do Supremo Tribunal Federal se ele tiver um notório saber jurídico. Então, o que é o notório saber jurídico? É algo indeterminado, né? Não tem critérios específicos ou numéricos para averiguar se a pessoa tem ou não tem o notório saber jurídico, o que garante uma margem de discricionariedade para essa escolha, né? Claro que essa escolha tem limites, né? Não pode ser alguém que não tem conhecimento jurídico nenhum ou que não é formado na área jurídica, porque extrapola os limites do conceito jurídico, ainda que indeterminado, de notório saber jurídico. Então, esses conceitos mais vagos atribuem mais discricionariedade, diferentemente, por exemplo, dos conceitos numéricos, que são mais determinados. Então, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade não tem margem de opção. Completou 75, tem que ser aposentado compulsoriamente, porque é numérico, é determinado, não dá margem à discricionariedade administrativa. O Eli Lopes Meirelles, por sua vez, ele chama atenção para certos aspectos para que a gente não tenha uma compreensão equivocada da questão da discricionariedade e traz a noção de que é um erro considerar que um ato discricionário seria imune à apreciação judicial só pelo fato de ser discricionário. Porque o que o judiciário não pode, segundo o autor, é substituir a discricionariedade do administrador pela do juiz. Então, ele não pode invalidar opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais conveniente ou oportunos, né? Mas ele pode coibir abusos. Então, pode ser que num ato discricionário haja um desvio de finalidade, pode ser que no ato discricionário haja uma ilegalidade, apesar de ser discricionário. E daí o judiciário vai controlar esse ato discricionário, mas o que não significa substituir a discricionariedade, substituir a conveniência e oportunidade do ato, mas só coibir a ilegalidade. Assim, pode haver um ato discricionário que seja ilegal que permite ao judiciário controlá-lo, gente. Então, se porventura cair em alguma prova, pode o judiciário controlar o ato discricionário? Você tem que tomar cuidado, você tem que falar no mínimo um depende, né? Não pode falar assim já logo de cara não, porque pode ser que o ato discricionário tenha uma ilegalidade, né? Então, você tem que falar pode sim, se ele for ilegal. O que o judiciário não pode é substituir o mérito do ato, a conveniência e oportunidade, por algo que repute mais conveniente e oportuno. Mas se o ato for ilegal, pode haver um controle de legalidade, tá? Então, isso é muito pegadinha do ponto de vista de vocabulário, mas também procura verificar se você percebeu mesmo quais são os limites, o que é que pode ser controlado, o que não pode, quando que o judiciário pode agir ou não, para que não haja excessos, né, no controle. E, por fim, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro adverte que a discricionariedade é limitada, sendo submetida a alguns aspectos. Então, aspectos formais sempre vai ter uma regra de competência para verificar se a autoridade é competente, as formas, também aspectos materiais restringem a discricionariedade, como nós vamos ver no volume próprio, que a gente vai trabalhar de atos administrativos, a teoria dos motivos determinantes, ou a necessidade de consecução de fins de interesses coletivos ou de fins previstos na lei, né, do duplo sentido que nós vimos que é atribuída, a Maria Silvia atribui a finalidade, e por fim axiológicos, que são valorativos, né? Axiológicos significa o quê? Que a discricionariedade é limitada pelos princípios, nós vimos isso ao longo dos princípios, para proteger os cidadãos de investidas infundadas e ilegítimas do Estado na sua esfera de liberdade, tá? Nós vamos até retomar discricionariedade também quando analisarmos atos administrativos, mas aqui é importante que a gente saiba que poder
discricionário existe, mas a vinculação é um dever e que a discricionariedade não é um poder ilimitado. Basicamente, essa é a questão fundamental em relação ao controle ou não controle dos atos discricionários, tá? Então, eu estou aguardando você agora no nosso próximo módulo, que nós vamos continuar a desdobrar todos esses poderes da administração pública. Já estou te esperando lá.